A verdade sobre a morte. A morte é uma inimiga cruel e a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz. Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do homem na morte. Alguns creem que os bons, quando morrem, vão direto para o céu. Se não foram pessoas boas, terão um período de férias no purgatório, ou vão direto para o fogo do inferno. Outros acreditam na reencarnação. Vamos ver o que a Bíblia diz. Antes de compreendermos o estado do homem na morte, precisamos saber sobre a origem da vida. O homem é formado por dois ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. A união desses dois elementos resulta em vida. Gênesis capítulo 2, verso 7 declara: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o homem, ao ser criado, não recebeu uma alma, mas tornou-se alma vivente. Isto significa que quando falta um desses dois elementos, pó ou fôlego, a alma morre. Ezequiel afirma claramente em seu livro, no capítulo 18, verso 4, o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade da alma não tem fundamento bíblico. Segundo Timóteo, capítulo 6, verso 16, afirma que somente Deus possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Gênesis 3, verso 19, afirma: Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes 12, verso 7, diz que por ocasião da morte, o pó volte à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito que ele deu na criação foi o fôlego de vida. A palavra espírito, que vem do hebraico ruach e do grego nephesh, é empregada 1.700 vezes na Bíblia, sendo algumas vezes traduzida por fôlego e outras por espírito, podendo ser usadas alternadamente. Portanto, espírito na Bíblia nunca se refere a uma entidade consciente, desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115, 17. O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus declarou claramente: morrerás. Foi Satanás, através da serpente, quem declarou: é certo que não morrereis. Essa foi a maior mentira do universo que se mantém até os dias de hoje. Adão e Eva conheciam apenas um mundo cheio de vida, e a morte era um mistério. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e o deu a Adão. Como resultado, o que Deus disse se cumpriu. A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir. Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta, que não tem prazer em estar na presença de Deus. O que a Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte? Lemos em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, portanto, não podem comunicar-se com os seres vivos, nem os vivos com eles. A pessoa, quando morre, permanece na sepultura, em um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono. Antes de ressuscitar a Lázaro, afirmou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Eu podia ouvir uma briga. Parecia uma mulher sendo estrangulada. Eu não quero mais ouvir! Becky, Eu não você está quero bem? mais! Me deixa, me solta! Os investigadores sabem agora que estão lidando com uma entidade muito mais perigosa do que qualquer espírito humano. Bispo McKinnon. Olá mesmo. David Constantine. Como vai a Califórnia? Não muito bem. Tudo que temos visto e ouvido aponta para uma presença diabólica. Revisamos as evidências e é claro que a casa é habitada por... Ele disse: vocês têm um demônio aqui. Tells us that ultimately Lucifer and 1/3 of God's angels were physically expelled from heaven. Um demônio é essencialmente um anjo caído. O objetivo é destruir os homens. Then that Satan saw his opportunity. Using a mesmerizing serpent as his medium, the fallen angel called to Eve from the tree and thought to engage her in conversation. His charming words were carefully calculated to instill a distrust of God.
Then the serpent said to the woman, "You will not surely die, for God knows that in the day that you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate.